Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão da prova de espanhol do Enem 2011. Prova azul, questão 93. Essa questão ela nos traz um texto curto e em seguida uma questão sobre a interpretação do mesmo. Vamos lá. Bienvenido a Brasília. Esse título, bem fácil de traduzir para português, Bem-vindo a Brasília. El gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IPAN, da la bienvenida a los participantes de la 34ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Esse primeiro parágrafo fala que o governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dá as boas-vindas aos participantes da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, encontro realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Então, esse parágrafo ele basicamente só nos conta que existe uma sessão desse Comitê do Patrimônio Mundial acontecendo no Brasil. Vamos para o segundo. Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial del 1972, el comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio Mundial, con base en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y COMOS, del Centro Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. Então, o segundo parágrafo, respaldado pela Convenção do Patrimônio Mundial de 1972, o Comitê reúne na sua 34ª sessão mais de 180 delegações nacionais para deliberar sobre as novas candidaturas e o estado de conservação e de risco dos bens já declarados Patrimônio Mundial, com base nas análises do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e COMOS, do Centro Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Então, aqui a ideia é simplesmente que ele vai falar sobre qual é o objetivo desse comitê ou dessa sessão do comitê. A ideia de deliberar ou analisar as novas candidaturas e o estado de conservação e de risco daqueles bens que já foram declarados Patrimônio Mundial. Então, dentro do texto inteiro, isso é a parte mais importante. Porque esse comitê está se reunindo no Brasil? É justamente para isso, para decidir que monumentos podem se tornar Patrimônio Mundial e qual é o estado de conservação e de risco dos bens que já são considerados patrimônios mundiais. Vamos agora lá para o enunciado. O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para deliberar sobre ações que visem a conservação e a preservação do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais que participaram da 34ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, destaca-se a... Vamos analisar alternativa por alternativa agora. Participação em reuniões do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Bom, aqui, quando ele menciona Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, isso aqui faz menção a algo que foi mencionado no texto. Então tá aqui, ó, Consejo Internacional de Monumentos e Sítios. Só que ele fala que a análise que eles vão fazer se baseia nas análises desse conselho e não menciona nada relacionado a participar em reuniões desse conselho. Então a alternativa é incorreta. Alternativa B. Realização da cerimônia de recepção da Convenção do Patrimônio Mundial. Bom, quando ele menciona Convenção do Patrimônio Mundial aqui, de novo, isso foi mencionado no texto, tá aqui, ó. Convenção do Patrimônio Mundial. Certo? Entretanto, a questão é que eles usam essa convenção que foi feita em 1972, eles usam essa convenção para respaldar ou para reforçar essa reunião.
ou seja, não está sendo realizada a cerimônia de recepção dessa convenção, já que ela foi feita em 1972. Alternativa C, organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura brasileiro. Não, na verdade, ele menciona muito bem, as análises, elas são do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Ou seja, o Ministério da Cultura brasileiro não está envolvido nessas análises. Só o que ele está no que ele está envolvido é na organização desse evento aqui, como ele fala, Ministério da Cultura aqui em cima. Então ele está envolvido sim na recepção dos participantes desse evento. Alternativa incorreta. Discussão sobre o estado de conservação dos bens já declarados patrimônios mundiais. Bom, aqui ele fala estado de conservação dos bens já declarados, certo? E aqui é a mesma coisa que ele repete, ó. El estado de conservación y de riesgo de los bienes ya declarados patrimônio mundial. Ou seja, essa alternativa possui uma afirmação que já está contida no texto. A alternativa D é a alternativa correta. Finalmente, a alternativa E, estruturação da próxima reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Em nenhum momento eles falam sobre a próxima reunião, eles só mencionam dados sobre a reunião atual. Então, a alternativa incorreta. É isso, pessoal. Essa foi a questão 93 e a gente se vê em uma próxima questão. Até mais!